Queria aqui agradecer a Murilo Viana, consultor em finanças públicas. Murilo, obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite para você, Murilo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos ao assunto então. A equipe econômica vai detalhar na próxima semana cortes de gastos prometidos para os orçamentos deste ano e o próximo, gerados a partir da revisão de programas do governo. Confira na reportagem de Carol Rosito. Segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, 9 bilhões de reais serão economizados neste ano com a revisão de despesas da Previdência Social e do Proagro, o seguro rural para pequenos e médios produtores. Além disso, será detalhada a revisão de gastos da ordem de 25 bilhões de reais prevista para o orçamento do ano que vem. Que dentro desses 25 bi, nós temos políticas públicas importantes, onde nós não estamos descontinuando essas políticas públicas. Nós ainda estamos atacando a eficiência desse gasto. A ideia é que os cortes sejam feitos através do projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamentos no Senado. A ministra questionou a efetividade dos benefícios fiscais concedidos pelo governo e disse que essas políticas também devem passar por revisão para saber se garantem retorno que justifique seu custo. Segundo Tebet, as renúncias fiscais representam cerca de 6% do PIB brasileiro. O problema dos gastos no Brasil não é o pobre no orçamento, são os privilégios dos ricos que precisam ser checados ponto a ponto nos gastos tributários, aquilo que efetivamente, ao se renunciar em forma de receita, vem da mesma forma em políticas que atendam o interesse coletivo. Na esteira da discussão, a Confederação Nacional da Indústria se posicionou contrária à expansão de setores com alíquota reduzida na reforma tributária. Para a entidade, as execuções podem gerar distorções econômicas e comprometer a neutralidade do sistema tributário. Por outro lado, a Confederação Nacional do Comércio pede aos parlamentares uma redução de 60% na alíquota padrão para empreendimentos hoteleiros e parques de diversão. Além disso, a CNC pede que sejam reduzidas as alíquotas de referência para os gastos com serviços de delivery de restaurantes e para empresas do setor de construção civil. Murilo, existe uma expressão consagrada para descrever o estado de coisas contra o qual se insurgiu a nossa ministra do Planejamento há pouco na reportagem da Carol Rosito. Chama-se Brasil, país da meia entrada. Essa expressão foi cunhada pelo economista Marcos Lisboa. Você vê a nossa ministra do Planejamento em condições de mudar o cenário de um país meia entrada? Olha, William, essa pergunta é super relevante, né? De fato, o desafio político é enorme. Nós vimos aí, por exemplo, desde o início do governo, a promessa, por exemplo, de se fazer aquele palavrão chamado Spend Review, revisão periódica de gasto. Mas quando nós olhamos, por exemplo, a questão da desoneração da folha, a qual tem até previsão na própria emenda constitucional, que depois virou aí acoplada dentro da Constituição, que tem a previsão de se discutir a desoneração da folha de uma forma mais geral, nós percebemos que, apesar dos inúmeros estudos, de fato, a forma como é feita a desoneração na folha foi levada adiante por parte, especialmente ali do Congresso Nacional, e sem levar também em discussão os custos fiscais incorridos por meio da política. Ora, se nós vamos falar que tem que fazer um spend review, revisão periódica de gasto, nós vamos levar à conclusão de que tal política ou outra política, ou aquela outra política não é tão efetiva frente aos custos fiscais, nos quais ela acaba incorrendo. Isso vai significar o quê? A ala política, seja do próprio governo, seja do Congresso, vai estar disposto a fazer uma mudança significativa em relação a tal política? Temos sérias dúvidas disso que não, né? Jussara, você está sentada aí em Brasília no meio desse conflito. Até aqui, por exemplo, quando a gente assistiu ao espetáculo, drama, não sei como você quer caracterizar, da reforma tributária, e particularmente da regulamentação da reforma tributária, o que se exibiu aí em Brasília foi um show de horrores. Cada um achando que o horror é culpa do outro. Mas o fato, se a gente passar um denominador comum,
é que ninguém consegue eliminar aquilo que as pessoas, os setores, consideram um direito adquirido. Pronto, acabou. Esse benefício é meu, ninguém tasca. Isso vai mudar? Difícil, né, William e Thaís, principalmente, que conhece bastante a dinâmica aqui da política e das pressões no Congresso. Nessa regulamentação da reforma tributária, a gente viu, no final das contas, vou pegar um pequeno exemplo dessa questão da isenção tributária. Um trecho que, inclusive, o governo, né, próprio os líderes do Congresso falavam, olha, a regulamentação da reforma tributária não se resume à questão da carne, que ficou bastante conhecido. Vai entrar na cesta básica, vai ter isenção total, enfim. Por que eu estou citando esse caso específico? Porque isso ficou muito claro sobre a pressão que foi exercida para ter isso, e para ter essa isenção, né, para entrar na cesta básica. E aí eu me fiquei observando hoje a fala da ministra, que ela fala da questão da justiça social. Só que quando tem essa discussão sobre a isenção da carne, tinha uma possibilidade, inclusive apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de um cashback, ou seja, ter um cashback para aqueles mais pobres, e aí poderia ser uma oportunidade, né, para usar as palavras da ministra, de fazer justiça social. Acabou prevalecendo a vontade dessa pressão que foi exercida sobre os políticos. E aí, no final, quando aprova, né, na Câmara a regulamentação da reforma tributária, a gente vê governo e oposição querendo ter a paternidade disso. Então, assim, quanto de fato o governo e os políticos querem enfrentar essas benesses, né, para aqueles mais ricos, como bem disse a ministra. Eu acho que essa questão ainda não é enfrentada com a devida coragem que necessita. Thaís, a Jussara fez a pergunta, ela mesma respondeu. Até que ponto eles estão dispostos a ir para enfrentar isso? Não estão dispostos a ir a ponto algum, Thaís. William, eu quero colocar dois contrapontos aqui. Primeiro, é o seguinte, a carga tributária no Brasil é muito alta, ponto. O sistema tributário no Brasil é caótico, custa caro e inibe investimento, melhoria e por aí vai. Ponto. O sistema tributário no Brasil e a carga tributária acabam impondo distorções no funcionamento dos negócios. Né? Para o negócio descobrir o que é margem, o que é custo, o que é lucro, o que é negócio, o que é investimento, fica tudo misturado. A discussão, por exemplo, sobre a desoneração da folha de pagamento deixou de ser desonera a folha para criar emprego para ser desonera a folha para eu não demitir. Ou seja, é como se as empresas tivessem dito, olha, se eu não tiver isso, eu não opero. E esse mesmo discurso acontece para várias outras benesses. Então, a distorção, ela está colocada e ela é real. Agora, esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, qual é o estímulo que o governo pode dar às empresas ou ao setor produtivo como um todo? Qual é a contrapartida que o governo pode dar ao setor produtivo de dizer assim, olha, eu tiro a benesse de você, você se ajusta e se transforma numa empresa mais eficiente e eu daqui do meu lado também vou ficar mais eficiente. Isso a gente também nunca viu. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, o debate, ele acaba ficando localizado, portanto, ele acaba gerando mais distorções, porque ele aumenta a ineficiência da economia como um todo. Então, a coragem do debate não vemos no Congresso Nacional, que é suscetível às pressões do setor produtivo, e também falta a coragem do Poder Executivo de dizer a minha contrapartida será ser mais eficiente. Murilo, depois do que você ouviu da Jussara e do que você acabou de ouvir agora da Thaís, a Jussara descreve um ambiente político do qual a gente, de fato, não tem como esperar que ataque as raízes desses problemas, dessas distorções. A Thaís descreve uma situação na qual o próprio executivo não demonstra intenções reais de lidar com isso. Aí a pergunta para você, Murilo, é a seguinte, quão realista digamos, o tipo de política proposta pela ministra hoje para chegar a equilíbrio de contas? Olha, William, sobretudo do ponto de vista político, todos nós temos a certeza aqui de que o espaço para aumento significativo de arrecadação está chegando ao fim.
Temos que ver também que logo à frente o governo vai ter que enviar ao Congresso Nacional a proposta de lei orçamentária para o ano que vem. A gente não sabe ao certo quanto vai ser a arrecadação desse ano. Um dos principais gargalos para o cumprimento da regra fiscal esse ano está no lado da Receita. É a questão do CARF, mas tem outras frentes também com grande incerteza de arrecadação. Soma-se a isso a incerteza também do que é uma arrecadação duradoura, digamos assim, e do que é extraordinária para esse ano. Quando a gente observa para o ano que vem, nós temos um cenário de baixa capacidade de aumento de arrecadação e, por outro lado, despesas que crescem. Então, por exemplo, a despesa com previdência social, despesa de benefícios sociais que crescem, podem ser legítimos, de fato, porém tem um custo fiscal significativo. E nós não temos uma clareza do que isso vai significar, de fato, para as contas públicas para os próximos anos. O governo não deu uma solução para isso. Jussara, você tem bem claro para nós, não sei se você tomou alguma nota, da cronologia do que vem agora pela frente nesse embate? Olha, a grande expectativa, nesse mesmo entrevista coletiva que a ministra do Planejamento falou ali sobre as isenções tributárias, e aí ela também disse o seguinte: a grande expectativa agora para resolver essa questão toda do orçamento fica para o detalhamento aí desses cortes que serão feitos em alguns benefícios. Estou falando aí de benefícios sociais. Então, ela promete, né, que é essa revisão, na verdade, é uma revisão que poderia ali economizar 9 bilhões. Então, tem a grande expectativa pelo detalhamento dessa revisão. E aí isso é agora para os próximos dias, certo? Dos próximos dias. Isso certo. Aí, a próxima semana a ministra não chegou a dizer exatamente qual é o dia que vai ter esse detalhamento, mas prometeu chamar uma entrevista coletiva e explicar aos jornalistas de onde vai tirar, de onde serão esses cortes nesses benefícios, essa revisão de benefício. Tem outra expectativa muito grande aí, em relação àquele congelamento de 15 bilhões que a gente está tratando aí entre contingenciamento e bloqueio. Fica agora também a expectativa onde serão feitos esses cortes e aí os ministérios todos ali também esperando de onde serão esses cortes e aí que áreas que serão, afetadas por isso. Mas eu chamo a atenção para um detalhe rapidamente aqui, William, é que hoje ela reforçou muito a palavra eficiência de gastos. E quando ela diz isso, a gente não está cortando, é revisão, a gente está procurando eficiência de gastos. Ela usa essa palavra muito para dar alguns recados, para tentar mostrar ali esse compromisso do governo também, né, de tentar reforçar esse compromisso do governo com as metas fiscais. Bem, agora tem essa expectativa de fato, ainda tem muito, a gente ainda está em recesso parlamentar, mas ainda tem detalhes, ainda, por exemplo, uma questão que precisa ser enfrentada pelo governo e pelo Congresso, que é a questão da desoneração. Então, para os próximos dias, são pelo menos os principais temas aí para a gente ficar de olho. É a agenda nossa, né? William, você lembra que ontem nós tratamos aqui, né, da cobrança que ficou da falta de transparência do boletim de receitas e despesas e tal. Então, o governo precisa superar isso e trazer o máximo de detalhes. E a Simone Tebet hoje, o trabalho dela hoje, o esforço dela foi exatamente de entregar esses dados, que foi a maior cobrança depois do boletim ontem. A agenda da eficiência também é a agenda da Simone, quando ela assumiu o planejamento, né? Nós já falamos disso aqui também, do objetivo da revisão, do Spending Review, que pode dar em corte de gastos, mas eu acho que tem uma questão de eficiência, de alocação de recursos, que precisa estar muito mais equilibrada do que está hoje. E conviver com o grau de benefícios tributários, de gastos tributários que o país tem hoje, dificilmente haverá eficiência no setor público. Murilo, por último, temos um minutinho ainda. A gente vê de forma cíclica como a discussão da questão fiscal surge sempre como uma guilhotina em cima da política brasileira. E a sensação que a gente tem é que o prazo entre uma crise cíclica e outra de drama em torno das contas públicas vai diminuindo. Você se arrisca a dizer quando é que a gente vai estar de novo com crise de contas públicas? Olha, William, a crise de fato, ela é contínua, né? E nós temos aí, por exemplo,
a questão dos precatórios, que muitas pessoas esqueceram dessa questão, mas que não está resolvida. Houve a suspensão ali do impacto no resultado primário de boa parte das despesas precatórias até 2026, que vai se somar também a partir de 2027 com os diversos fundos aí criados com a reforma tributária. Então, assim, as despesas estão crescendo e as receitas estão tendo dificuldade de acompanhar para fechar essa conta. Então, para os próximos anos, nós não temos a menor dúvida de que a discussão fiscal vai permanecer bastante forte.